Capítulo 15. O Mestre da Fé. Como você estará quando tiver 65 anos? 9 entre 10 homens na idade de 65 anos estarão vivendo de caridade e apenas 1 em 20 estará livre economicamente para viver sem trabalhar. Esses números são da Associação dos Banqueiros Americanos, que rastreou 100 homens dos 25 até os 65 anos de idade. Esses 100 homens eram muito saudáveis aos 25 anos e tinham muita chance de sucesso. A diferença está na maneira em que usaram suas mentes. 90% deles apenas fizeram o trabalho que lhes foi dado. Não tiveram nenhuma iniciativa ou coragem para tentar algo novo. Eles sempre foram dirigidos ou controlados por outras pessoas. Onde você estará aos 65? Você será independente? Estará lutando para sobreviver, aceitando caridade, ou estará no topo do mundo? Você deve ser um mestre da fé. Enquanto não aprender isso, nunca alcançará o sucesso. Sua fé está em suas próprias mãos. Como você estará daqui a 6 meses ou 1 ano, depende inteiramente de como você pensa agora. Então, tome uma decisão. Você vai se curvar ao poder da matéria? Você vai olhar para o seu ambiente como algo destinado a você e achar que não tem nenhum poder sobre ele? Ou você vai entender que a matéria é apenas um agregado de átomos inteiramente sujeita ao controle da sua mente, e o seu ambiente, o seu sucesso e a sua felicidade são moldados por você? E se você não está satisfeito com as condições atuais, tudo o que tem a fazer é visualizar as condições como você deseja. O primeiro caminho é o mais fácil, mas leva ao inferno da pobreza, do medo e da miséria. O segundo caminho é o que leva aos desejos do seu coração. Será que o fato do poder do pensamento ser invisível é uma razão plausível para duvidar dele? Ora, os maiores poderes da natureza são invisíveis. O amor é invisível e, no entanto, é o maior poder que existe nessa vida. A alegria também é invisível, bem como a felicidade, a paz e o contentamento. As ondas de rádio são invisíveis e, ainda assim, você pode ouvi-las no aparelho correto. Elas são um produto da lei que governa as ondas sonoras. As leis são invisíveis, mas você vê a manifestação delas todos os dias. Essas coisas não são imaginárias. Elas existem desde o princípio. Apenas esperavam que o homem aprendesse a usá-las. Se o homem soubesse desde o início a usar o poder da mente universal em sua totalidade, teria dominado as ondas sonoras há muito tempo atrás. As invenções são meras revelações da sabedoria universal que sempre existiram. Essa mesma sabedoria universal conhece milhões de outras leis, das quais o homem atual nem faz ideia. Você pode usar essa sabedoria para proveito próprio. Ao imaginar as coisas como elas podem ser, em vez de como elas são, você acabará encontrando uma maneira de suprir uma grande necessidade. Encontrar a necessidade é o primeiro passo para encontrar uma maneira de supri-la. Você já ouviu a história do pobre fazendeiro que lutou por anos a fio para obter um meio de extrair riqueza de um solo rochoso? Ele acabou desistindo e foi tentar a sorte em um outro lugar. Depois de algum tempo, quando visitou sua antiga fazenda, a encontrou repleta de máquinas, com muita riqueza
sendo extraída dela. Era uma grande mina de diamantes. A maioria de nós é como esse pobre fazendeiro. Nós procuramos a riqueza na superfície, sem saber que se cavássemos um pouco mais fundo, encontraríamos a nossa mina de diamantes. Orison Swett disse: a maioria dos fracassados são apenas vítimas de suas próprias mentes. A convicção de que eles não podem ter sucesso como os outros lhes rouba o vigor, a determinação e a autoconfiança. E assim, eles nem tentam buscar a vitória. Não existe filosofia que possa ajudar um homem que não acredita em si mesmo. Eles não acreditam que podem realizar grandes coisas. Eles têm uma mentalidade derrotista. O caminho sempre se mostra para as pessoas determinadas que possuem fé e coragem. É a mentalidade vitoriosa, a consciência de poder, o senso de liderança que fazem as grandes coisas do mundo. Se você não tem essa atitude mental, comece a cultivá-la agora. Um pedaço de aço magnetizado pode levantar um outro pedaço de aço com 10 vezes o seu peso. Desmagnetize esse pedaço de aço e ele não levantará nem um prego. Acontece o mesmo com o homem magnetizado com a fé e com a autoconfiança, e com o outro desmagnetizado pela dúvida e pelo medo. Mesmo se esses homens tiverem habilidades semelhantes, o magnetizado terá sucesso e o desmagnetizado fracassará. Você já pensou em quanto tempo desperdiça pensando no que fará? Qual tarefa escolherá e qual caminho tomará? Todo dia é um dia de decisão. Estamos sempre em posição de fazer escolhas em nossos negócios e em nossas relações. Por isso, é tão importante ter autoconfiança e uma conexão com a inteligência infinita. Nessa era material em constante mudança, com forças aparentemente complexas ao nosso redor, somos levados a pensar que o que nos move é a força das circunstâncias. No entanto, fazemos as coisas que escolhemos fazer, pois mesmo que não desejemos seguir por um caminho, nos permitimos segui-lo, por oferecer menos resistência. E quanto a você? Você tem assumido o controle ativo dos seus próprios pensamentos? Você está alimentando a sua mente subconsciente apenas com coisas que você deseja ver realizadas? Você está alimentando apenas pensamentos felizes, saudáveis e de sucesso? A diferença entre o homem de sucesso e o fracassado não é uma questão de treinamento ou equipamento. Não é uma questão de oportunidade ou sorte. É apenas a maneira que encaram as coisas. O homem de sucesso vê as oportunidades, vai em direção a elas, chegando assim ao êxito. O fracasso nunca passa pela sua mente. Ele enxerga apenas as oportunidades e a melhor maneira de usá-las. O homem fracassado vê a mesma oportunidade e deseja tirar vantagem dela, mas ele teme não possuir a habilidade nem o dinheiro suficiente para realizar a tarefa. A maioria dos homens, quando olha para trás, pensa: se tivesse agarrado aquela oportunidade, agora estaria em melhor situação. Você nunca terá que pensar assim se entender que o futuro está sob seu controle. Não está sujeito aos caprichos do destino ou da sorte. Existe apenas uma mente universal, e tudo o que ela contém é bom. Para ela, não existe tal coisa como falta de suprimento. Suas ideias são tão numerosas quanto os grãos de areia numa praia, e essas ideias são compostas de abundância, poder e felicidade.
Você tem apenas que manter uma imagem vívida do seu desejo em sua mente subconsciente para dirigir a mente universal a trazer essa imagem à realidade. Você tem que manter em sua mente as circunstâncias e experiências que deseja para que assim possa controlar o seu futuro. Quando Frank Vanderlip, presidente do Citibank, era um jovem pobre, perguntou a um amigo bem-sucedido o que era necessário para chegar ao sucesso. O amigo respondeu: pense e sinta como se já fosse bem-sucedido. Shakespeare disse algo parecido: assuma a virtude que você deseja. Incorpore o personagem. Vista a fantasia. Você precisa ser bem-sucedido em seu pensamento para que depois consiga o sucesso em sua vida. David Bush disse em seu livro Psicologia Aplicada e Ciência na Prática: o homem é como um aparelho. Se ele não estiver conectado à rede Wi-Fi do infinito, ele se torna inerte, sem a possibilidade de acessar toda a informação da grande rede. Um homem que tem pensamentos corajosos navega pelas ondas do éter e acaba encontrando uma outra mente com o mesmo tipo de pensamento. Entretenha pensamentos de coragem, força e prosperidade, e esses pensamentos serão conectados a pessoas corajosas, fortes e prósperas. É tão fácil entreter pensamentos de abundância quanto pensamentos de pobreza. Se entretermos pensamentos de pobreza, ficaremos conectados às estações transmissoras da pobreza. As ondas desse pensamento acabam atingindo um receptor com pensamentos semelhantes. Nós obtemos aquilo em que pensamos. Por isso, é tão importante, quando estamos em situações adversas, ignorarmos as aparências e entretermos apenas pensamentos de abundância. Você precisa estar na sintonia correta para receber as coisas que deseja. Quando você entende que é destinado a vencer em qualquer área em que esteja engajado, acaba se tornando um vencedor. Quando você aprende que tem o direito legítimo de dominar o seu ambiente e suas circunstâncias, você finalmente terá domínio sobre eles. A mente universal não tem favoritos. Nenhum ser humano possui mais poder do que o outro. É simplesmente uma questão de usar o poder que você tem em suas mãos. Os homens de sucesso não têm superpoderes. Eles são pessoas comuns como você e eu, que aprenderam a usar com maestria os poderes de sua mente subconsciente em conexão com a mente universal. Thomas Edison disse essas palavras sobre o seu amigo Henry Ford. Ele tem pleno domínio sobre a sua mente subconsciente. O segredo de ser e ter o que você deseja é o seguinte: decida agora como você quer que sua vida seja. Planeje e veja todos os detalhes. Veja você mesmo usando as coisas que deseja e vivendo da maneira que deseja. Faça um cinema mental. Imagine como seria. Sinta as sensações de já possuir o que deseja, especialmente nos momentos antes de dormir, quando a mente subconsciente está mais suscetível à sugestão, e logo você verá essas coisas em sua realidade. Não importa se você é velho, jovem, rico ou pobre, a hora de começar é agora. Nunca é tarde demais.